Bem, pessoal, então esse vídeo aqui é para fazer uma resposta de um pedido de um amigo aqui, que ele pediu para mim postar aí como fazer uma carbureteira. E já tem um tempo que eu discuti essa ideia com ele sobre o assunto. Ele voltou a pedir e aí Dante, você não vai postar sobre como fazer uma carbureteira? Então sempre que vocês pedem algo aqui, eu procuro ver as variáveis e procurar mostrar para vocês também os riscos. Então eu tenho aqui uma carbureteira ou um gerador de acetileno, que é o nome correto aqui. Essa carbureteira aqui está aqui no site do Mercado Livre e está na loja aqui do amigo Evandro. Eu já falei para vocês aqui do amigo Evandro que ele vende as coisas dele, entrega tudo corretamente, vocês podem comprar, que é um excelente vendedor. Não é porque ele já patrocinou o canal uma época que eu estou falando isso aqui, não. Muito antes do Evandro patrocinar o canal, eu comprei mercadorias dele e eu nem conhecia ele direito e ele enviou tudo corretamente. Tentei, como eu falei no vídeo, tentei comprar em outro lugar, as pessoas ficou fazendo mil e uma dificuldade. E o Evandro não, se preocupou em enviar a mercadoria corretamente dentro do prazo, atendeu, ligou para mim como é que chegou a mercadoria, tudo certinho. Então ele tem essa preocupação com o cliente, não só em vender. Então eu vou deixar o link para vocês acessarem aqui e tirar suas dúvidas aí com ele. Esse gerador de acetileno aqui está de R$ 616. Aí eu vou deixar o link para vocês acessar. Então primeiro eu vou mostrar para vocês aqui sobre a parte de fora dele. Então esse gerador de acetileno aqui, o mesmo que está lá à venda, eu peguei essa foto inclusive de lá. Então ele tem aqui a saída dele aqui, que é a saída do acetileno. Então o acetileno é gerado aqui dentro, já eu mostro para vocês como é que é a parte interna. Então aqui onde abrimos essa tampa aqui para colocar o carbureto. As pedras de carbureto, elas são pedras fabricadas com misturas de materiais. Não são pedras que você acha livre na natureza. O material é achado livre na natureza, mas é manipulado ele, feito os blocos britado para formar o carbureto, onde a gente vamos extrair o gás acetileno. Então essa máquina tem aqui o relógio dela que vai marcar a pressão interna dela. Tem aqui duas válvulas de alívio que, se acontecer essa pressão subir demais, essas válvulas se abrem. Então ela tem também esse filtro de água. Esse filtro de água é para que, se acontecer um retorno de fogo, se acontecer um acidente, esse fogo não entre para dentro da máquina, assim evitando o perigo. Pode acontecer que essa mangueira se rompa, pode acontecer uma vazão aqui, pegar um fogo, mas não vai acontecer o perigo da máquina explodir. É muito raro uma máquina dessa explodir, até mesmo por sobrepressão. Eu nunca vi caso assim que explodiu, só se for a pessoa muito desleixado mesmo. Essa máquina moderna, esse gerador moderno desse estilo aqui, ele tem maior segurança do que aquele outro antigo que tem aquela tampa em cima e que tem aquela alavanca. Aquele modelo que tem alavanca, ele tem vazamentos mais fácil. Aquela borracha se gasta, a pressão termina vazando mais fácil. Esse modelo aqui, ele tem maior segurança. Eu já observei ele todo, já fiz reparo neles, então vou falar para vocês sobre ele. Olha, o cuidado que temos de soldar aparelhos que venham trabalhar sob pressão tem que ter um grande controle. Eu nem recomendo, às vezes as pessoas vêm aqui e falam assim, dá para você fazer um tanque de gás assim, eu já falo logo, olha, não compensa. A máquina ela não fica com tanta pressão que venha a explodir. Mas o que você vai gastar de peças e de coisa, disso e daquilo, e ficar um equipamento que você não vai ter uma grande segurança, não compensa muito. Olha, a solda nesses tipos de equipamento, a depender do tipo de equipamento, depois que faz todas as soldas, o material, digamos assim, a botija ou a máquina ou o que for, ele é recozido, digamos assim, ele passa por uma determinada temperatura que é para igualar as tensões onde ficaram as soldas, para que não se arrebente. Outro cuidado quando é feito esse tipo de equipamento é não fazer em chapas retas. Vocês verem essas partes abaloadas aqui, em equipamentos que levam ar, por que tem essas partes abaloadas? É para livrar as tensões aqui nas pontas. Se tivesse uma quina aqui, uma quina reta, igual vou mostrar para vocês ali, e fosse uma solda, um material que vai ficar sob pressão, então ficaria sob alto risco essa solda neste ponto aqui de quina reta, um material que vai levar pressão. Aqui tem um diafragma. Esse diafragma ele tem o controle, que podemos fazer o controle manual, e também tem o controle dele automático. Podemos caçar uma certa regulagem nele que vamos trabalhar de acordo com a vazão que vamos trabalhar e encontrar daquela regulagem ali
Toda vez que vocês usarem, eu já mostrei isso na máquina de solda, que eu mostrei para vocês na carbureteira que eu tenho na oficina, aqui tem vídeos sobre esse assunto. Toda vez que vocês usarem que essa carga de gás baixar, ela vai procurar, o diafragma aqui vai se abrir, vai abrir o gotejador de água, vai jogar água em cima do carbureto e ele vai liberar o gás de novo até atingir a pressão. Quando atingir aquela pressão correta, ele vai fechar esse diafragma. Esse diafragma é como se fosse uma válvula, já mostrei para vocês no canal também. E tem as válvulas de alívio aqui para equilibrar. Essas válvulas têm o controle aqui para a pressão não exceder. Se a pressão aqui dentro da máquina exceder, essa válvula de alívio vai se abrir. Se a pressão daqui de fora do filtro exceder, aqui também vai abrir. Essas válvulas, elas têm também uma válvula anti-retorno aqui. Por isso que essa aqui tem duas válvulas para ter o controle. As antigas tinham só uma válvula aqui, já seria o suficiente. Para vocês trabalharem com segurança também, usem sempre as válvulas corta-chama. Elas são baratas. As válvulas corta-chama são excelentes. Às vezes pode acontecer o bico engolir e você não perde a sua mangueira. Você não tem tanto extravio de fogo assim. Então já falei para vocês aqui sobre as propriedades da máquina. O fundo dela aqui também ele tem um abaulamento, só que ao contrário, na parte de dentro. Então agora eu vou mostrar para vocês o que seria um desenho técnico dela. Então este é um desenho que eu fiz aqui, não sou tão bom de desenho, eu até estava lembrando aqui que na época que eu estudava, a professora pedia para fazer um desenho, eu falava, ela professora pede para fazer um trabalho de matemática, uma maquete, uma coisa assim. Agora desenho não é meu forte. Mas está aqui uma coisa explicativa aqui. Então aqui aquele medidor que vocês viram lá, aqui o filtro, aqui a entrada de água. Que é essa entrada aqui, olha. Que é essa entrada de água aqui. É esse ponto aqui, onde nós enchemos aqui o filtro. Eu já vou mostrar para vocês onde é que essa água vai cair. Tem hora que os meninos colocavam água no filtro. Esse filtro não enche nunca não. Mas na verdade não estamos enchendo só o filtro, né? Ela tem outra entrada de água aqui também. Então aqui está a entrada do filtro. Muitas vezes a gente está colocando a água aqui no filtro e o filtro, digamos assim, essa parte aqui está vazia. Aí a água termina subindo. Isso aqui é um sifão. Ele vai e cai aqui. Olha. Quando enchemos de água aqui, essa água vai entrando, até ela dar um certo nível aqui. Depende muito do tamanho da máquina. Essa minha ela tem mais ou menos uns 50 centímetros, uns 35 aqui embaixo. Essa gaveta aqui tem 35 de altura aqui. E o diâmetro aí vocês sabem, né? Então ela passa aqui mais ou menos aqui uns 5 centímetros para fora e tem essa gaveta aqui como se fosse um cilindro todo aqui dentro. Esse cilindro é fechado no fundo e nesse fundo tem um cano. Esse cano vai para cima, para dentro da máquina, olha aqui, ele vai todo para dentro da máquina. E essa gaveta aqui na frente é onde a gente vai colocar o carbureto e depois fechar com aquela tampa. Aqui é onde fica o diafragma. Observe vocês que o diafragma está ligado, o encanamento dele está ligado dentro da máquina e caindo uma torneirinha saindo para fora da máquina, entra aqui dentro dessa peça aqui e aqui tem um cano todo furado que vai fazer o gotejamento da água aqui dentro. Então olha para vocês verem como é que é. Olha aqui o diafragma, olha. Então a água vem de lá de dentro, passa por ele, passa por esse cano aqui e cai aqui. Aqui lá dentro tem aquele cano todo furadinho, cai em cima do carbureto. Muitas vezes acontece vocês dar carga e demora um pouco, porque o carbureto já formou aquele pó dele, e demora um pouco de dar a carga. Às vezes dá excesso de carga justamente por isso, porque ele formou o pó, vai demorar um pouquinho para a água encontrar a pedra lá, e aí ela dá excesso. Por isso a automática às vezes é bom, porque ela fica ali regulando certinho. E quando a gente dá a carga manual, acontece às vezes a gente deixa cair muita água, deixa cair água demais, aí demora um pouquinho de dar carga, quando começa a dar carga você vê que subiu demais. Aí ela fica vazando pelo alívio. Tenha muito cuidado também com o vazamento de acetileno. O acetileno é um gás altamente inflamável e também um gás muito prejudicial à saúde, podendo causar sangramentos, desmaio e morte, vocês sabem, né? Ele é um gás muito tóxico, então pode acontecer isso aí. Ele é também um gás pesado, ele não é um gás que se vazar, ele sai rápido da atmosfera. Por isso, é recomendado colocar a máquina em um lugar que tenha boa ventilação. Se você estiver na oficina e sentir um cheiro forte de alho, é um grande índice que há algum vazamento. Esse é o cheiro do acetileno. É colocado o cheiro forte de alho. Se vocês sentirem na oficina um cheiro forte de alho, então tenha cuidado que há um vazamento de acetileno. E tem também o acetileno envasado, né? Então está aqui o desenho. Aqui é o filtro. Esse filtro aqui é um cilindro normal,
Tem um furo nele onde você vai colocar a água nesse cilindro. Tem esse furo tem uma rosca para colocar uma porca e fechar depois. E tem aqui a saída de gás. Tem aqui a válvula de alívio nessa aqui. Percebe que há também o sifão aqui, olha, há um sifão. Agora repare que aqui na gaveta também, aonde que está caindo a água para gotejamento, tem os furos aí, onde é que a água está vindo aqui de cima, está cheio, passa aqui por fora, pelaquela torneirinha, o diafragma, e vem por esses furos aqui, caindo aqui dentro em cima do carburetor para gerar o acetileno. Quando esse gás é gerado, repare que ele sobe aqui, olha, o gás sobe aqui, nesse cano, e fica aqui dentro acumulado, olha. Agora percebe, para esse gás sair lá para você soldar, esse gás vai passar por este cano e vai passar pela água. Essa água é o filtro aí. Por isso, jamais soldar sem observar o filtro. Outra coisa que deve ter cuidado é para esse filtro não dar excesso de água também. Se esse filtro aqui der excesso de água, as mangueiras vão encher de água. Você vai começar a soldar, pensar que não, você sai água lá na mangueira. Acontece muito isso. Às vezes um desnivelamento também acontece isso. Então é bom sempre deixar uma parte da mangueira aqui, subir ela um pouquinho, já ajuda, às vezes nesse caso aí. Mas se o filtro ele tem a quantidade de água certa, não está em excesso, vai dar tudo certo aí, não vai ter aquele vazamento de água e encher as mangueiras. Acontece às vezes quando você carrega a carbureteira, eu falei para vocês no vídeo lá, que vocês vão tentar acender o fogo, vai ensaiar e não vai dar fogo. Por quê? Porque ela estava toda cheia de ar. Então, enquanto essa mistura de ar não sair para ficar aqui dentro só o gás, vocês vão ter aquele fogo assim sem querer acender corretamente. Olha, percebe que aqui está reto, olha. Então, se fizesse, por exemplo, desse modo aqui, a força do ar aqui dentro, a pressão ia estar nos cantos. Este que é o perigo da soldagem. Então, por isso, aquele abaloamento para aliviar a solda nos cantos. Mas, olha, observando bem, eu digo a vocês que não compensa muito fazer. Se vocês forem ver o gasto com material, o trabalho de fazer um cilindro desse, ele é essa média aí de chapa de 3 mm. Eu já reparei esse cilindro ser de chapa de 3 mm. Ele não tem uma pressão tão grande que venha arrebentar se vocês usar o limite certo. Mas para fazer todas essas soldas com precisão, para não ter vazamento, para não se arrebentar, é um pouco complicado. A minha que arrebentou uma vez o fundo, arrebentou não, ele corroeu. Eu coloquei outro fundo desse reforçado na época. Rebati corretamente, vi as estruturas certinho, soldei corretamente. Depois aqueci ela em ponto assim para, digamos, dar um recozimento. Mas sempre você tem aquele risco. Eu não recomendo para vocês fazerem uma máquina dessa. Assim, hoje em dia que se tornou mais fácil a gente comprar uma ferramenta. E quando vocês forem comprar a ferramenta, é pesquisar os preços. E se essa ferramenta vai chegar em você. Não vai abrindo tudo quanto é página que vocês vê na internet para comprar a ferramenta de vocês, não. Perguntem, pesquisem sobre aquela ferramenta. Se aquela ferramenta tem manutenção, qual o rendimento daquela ferramenta, se aquela ferramenta vai se pagar. E comprem uma ferramenta, eu já cansei de falar isso no canal para vocês, uma ferramenta que vocês venham usar aquela ferramenta para com o tempo ela própria ela ser um investimento. Porque se a gente comprar uma ferramenta só para encostar aquela ferramenta lá para usar uma vez e encostar, a gente termina fazendo um mau investimento. Não é? Uma coisa que a gente não está usando. Então, eu deixo para vocês aí a explanação desse projeto para vocês aí. Como eu estou falando para vocês, avaliem bem antes de fazer. Olhem os riscos sobre essa questão que eu estou falando para vocês. Essa questão de fazer botija para gás é um risco danado. Eu já vi pessoas fazendo botija para colocar gás de cozinha, em carro e tantas outras coisas. E tenho visto muitos acidentes acontecerem com isso aí. Esses botijão de gás que tem explodido em carro, e a maioria deles são gás pirateado, que o cara vai lá e faz um botijão com uma botija de qualquer modo lá e coloca e termina arrebentando. E levar a danos sérios. Então, esses equipamentos industriais que é sob pressão, eles passam por uma correção. Muitos deles vêm com selo em metro e tem que ter aquelas normas de fabricação ali. Nós não podemos fazer este tipo de equipamento aí de todo jeito, porque se acontecer um acidente com uma coisa dessa aqui, a gente não tem nem a quem recorrer. Então espero que vocês entendam porque eu não fiz esse projeto aqui, porque eu se neguei a fazer ele. Igualmente aquele projeto que vocês pediram sobre
a máquina de solda com água e sal. Eu falei para vocês dos riscos, mostrei todas as probabilidades de risco e que não vale a pena fazer isso, aquilo lá. Esse tipo aqui, eu digamos assim, mais ou menos. A gente pode fazer aí, mais ou menos, não corre tanto risco igual aquele lá. Mas o risco de vazamentos aqui é complicado. E aquele equipamento profissional, ele passa por teste de vazão aqui. Se uma solda ficou fraca, ele vai ter aquele teste de sob pressão ali para ver. Às vezes a gente está soldando uma solda comum, digamos aí que a gente vai fazer uma peça dessa aqui para estiramento ou para colocar peso. Suponha que um ponto aqui da solda ficou fraco, mas o ponto de cá vai se completar. Já uma máquina para ficar sob pressão, se um ponto aqui ficar fraco e ela vir a se arrebentar, uma máquina que leva pressão, digamos aí um cilindro de ar, ele rasga igual papel. Então por isso que tem os testes hidrostáticos. Uma máquina dessa aqui, quando é feita, a maioria delas, ela enche de água, faz o teste, enche de ar, faz o teste, para evitar esses riscos. Um equipamento sob pressão, como eu estava falando para vocês antes, e tem ali um pequeno ponto ali que a solda ficou fraca ali, se vazar e a depender da pressão, isso aqui rasga sobre igual papel. E se você está por perto naquele momento, o estilhaço daquele ali corta, arrebenta. E vamos supor uma questão seguinte: um equipamento desse aqui se rasga ou começa a vazar cheio de gás. E perto dali você está soldando. Agora você imagina o risco que é sobre isso aí. Então, por isso, recomendo a vocês, não tem muita precisão de fazer isso. Não é só pelo fato de deixar o link aqui do amigo para vocês acessarem a página dele aqui e ver o material dele, entrar em contato com ele. Ele tem diversas ferramentas que eu já mostrei para vocês aqui. E poupa o dinheiro de vocês e compre a ferramenta, vê as variáveis ali, para vocês comprarem a ferramenta de vocês aí. Compensa mais vocês fazerem isso aqui. O equipamento desse aqui já foi testado, tem, e já vem com as válvulas de segurança, tudo corretamente aí, vem com os medidor, para vocês trabalharem aí tranquilo. E um equipamento desse aqui, se vocês zelar dele, não deixar em canto aí que fica tomando água e chuva direto e caindo, um equipamento desse dá para vocês trabalhar aí, ó, no mínimo 10 anos, no mínimo. É o mínimo aí. Eu já usei máquina dessa aqui, já tem mais de 10 anos e a máquina praticamente perfeita. E tantas outras que eu vi em oficinas aí que tem mais disso aí. Então espero que vocês entendam aí sobre esse teste que vocês pediram para fazer essa máquina. Não tem como realizar isso aí. Espero que vocês entendam. Se gostaram, deixe o ok de vocês. Muito obrigado e até a próxima.